Muito obrigado, Rafael. Thank Thank you very much. It is a great pleasure to be here. I feel like I should begin my 15 Estar minutes aqui, eu acho, by asking you to go see pedindo a você para ver a banda mais bonita that's in a video in YouTube. I'm really happy, and the talks I have been, as palestras que tenho ouvido têm sido muito interessantes, esse contexto tão amplo, e sobre as palestras do Augusto, do Fritz, e a palestra do Diego ontem, e essas palestras que acabamos de ouvir, se eu coleciono tudo isso e ponho junto, e eu gostaria de fazer uma figura disso no espaço. Eu tenho duas apresentações aqui. Lembra da matriz que fala onde matriz onde as pessoas dizem o que você quer, esse ou aquele, o azul ou o vermelho. E agora eu faço a apresentação 1 ou 2. A apresentação que eu chamo é navegando a mudança massiva. É a relação entre a abundância e a falta. E a educação, como ela pode, num estudo de caso. E a segunda é como descobrir a nossa agência, não só a agência de viagem, mas também a nossa responsabilidade no mundo. E eu queria focalizar no consumidor e o indivíduo. Eles são consumidores ou são indivíduos? E temos muitos estudos de caso e eu vou passar, eu tenho que saber o que vocês querem, 1 ou 2, para que vocês votem. Quando eu digo 1, vocês dizem 1, e se eu disser 2, vocês vão dizer 2 também. Médio. Acho que o 2, né? Tá bom, vamos lá com 2. Eu não falo português, mas falo espanhol. Eu posso fazer um pouquinho. Eu vou falar o começo da história. É fantástico. Eu vou contar uma pequena história sobre o Jimmy Waits, que ele era trabalhava na bolsa em Chicago, e ele fez uma enciclopédia. Ele queria fazer uma enciclopédia que seria de graça. Era uma ideia louca, e a história dele é da Wikipedia, que você conhecem, e eu gostaria que vocês se focalizassem em um aspecto que é transformador, que mudou a minha agência, o exemplo, e é que cada página na Wikipedia diz o que as pessoas estão fazendo. Qualquer pessoa poderia acrescentar alguma coisa a essa página e arruinar tudo, porque todo mundo poderia fazer violência nesse site, e a web não deveria ser como uma revista, como uma televisão, esse tipo de mídia com quais nós estamos acostumados. Eu posso mudar, eu poderia ir lá e acrescentar alguma coisa, não é? É uma coisa interessante, é um exemplo pequeno do que está acontecendo. A minha viagem nessa ideia começou em 1994, quando eu comecei a pensar nisso. E em 1994, eu queria saber o que é o consumidor. Consumir é destruir alguma coisa, como pelo fogo. E se fôssemos tratados como consumidores, nós somos finais burros que estão perdendo a sua carteira e correndo atrás de alguma coisa. E como se os olhos fossem uma grande boca que estivesse engolindo. E temos visto como consumidores. A minha tese é também que, se nós consumerizarmos tudo, todo o setor da economia e da sociedade, tudo se tornou realmente como coisas para serem consumidas todos os dias. Até os governos, como elegemos, nós pagamos para colocarem anúncios na televisão.
eles querem ser eleitos, eles pagam dólares para são um mercado de massa para consumo, e eles não têm políticas para nos conectarem uns com os outros. Alguns de nós estão fazendo essas conexões com a sociedade civil e entre as conexões entre o grande governo e os pequenos governadores. E não estamos falando um com os outros, não estamos nos juntando. Como vamos nos juntar e fazer isso com essa mentalidade de consumismo? E tem dois efeitos que eu vou apontar do consumismo, que nos separam uns dos outros. Os indivíduos, nós nos tornamos a marca que usamos, o nosso chapéu na cabeça, a blusa, a camiseta que usamos, as marcas. E a segunda coisa que ela faz nos separa da responsabilidade e da tarefa que temos. Para que eu vou me incomodar, me conectar? Oh, it's difficult. I have to talk a lot. Eu tenho que me conectar. Você não pode ser responsável. Devo tomar uma água. Tem água aqui? Eu sabia. Tenho mais 30 minutos? Então, separa você da responsabilidade, do que você tem, da sua tarefa que você tem que fazer. Se você está em sala de aula e a educação é difícil, mas se você está numa aula de português ou de inglês, você está curioso a respeito de matemática, você está com problemas, você não está prestando atenção na aula que você está assistindo. Então, o que nós estamos que se nós lemos muitas coisas boas a respeito de estarmos juntos, e se lê Kate Joker, que é uma coisa mais, ele escreve livros maravilhosos, só que nós agora podemos ficar juntos. Não custa nada, estamos todos conectados, sabe, e podemos nos conectar a uma mente global. Isso é muito interessante, muito gostoso. Todo mundo assiste a mesma novela, por exemplo, ao mesmo tempo. E nos divertimos um com o outro, que é um divertimento cerebral que está chegando. Então vamos continuar. Vou falar sobre alguns setores da sociedade. Eu vou falar um pouco mais americano, mais centrado na perspectiva americana, mas um dos motivos que eu estou aqui no Brasil é que tem tanta coisa maravilhosa acontecendo aqui, tanta inovação, tanta atitude em relação a como eu vejo o mundo e como eu faço mudanças. Então, consumidores, em relação ao consumidor do mundo, nós temos muitas mudanças. A gente viu uma apresentação sobre Fiat 1000, o conceito, um carro conceito, mas além do mundo de consumo ter conveniências e escolhas, tem a ver também sobre controle sobre nós, que a sociedade de consumo está tomando conta de diferentes maneiras. Tá? Então, dentro da saúde, do governo da educação, cada setor que você olha, nós estamos agora conectados e não ter, por exemplo, esse efeito é pervasivo, ele pega cada parte da sociedade e é invisível para nós até que nós acordamos e vemos. Nós tomamos como se fosse sempre assim. É o jeito que é. Como nossa educação poderia ser de uma outra maneira do que é? Nós criamos um monte de pessoas educadas, não pode ser tão ruim. O sistema de governo é o jeito que é o jeito que tem que ser. Sempre foi assim, não é? Então essas coisas são realmente novas. Eu acabei de terminar um dos melhores livros, foi escrito em 94, seu nome é Karl Polanyi, e ele fala de uma grande transformação, ele fala de uma transformação na sociedade do mercado, em relação à Revolução Industrial. E vai até 1990, ele diz, todas as coisas que nós assumimos como verdadeiro, carro, terra, dinheiro, não existia antes dos anos 60. Eles são moedas, mas eles não têm preço.
nós não conhecíamos agências, não conhecíamos imobiliárias, não existiam celulares, tudo está mudando. Nos últimos 300 anos, nós consumimos, nós fazemos tudo virar consumo. E nós não nos demos conta. O que é interessante é que muitas maneiras de olhar para isso. Algumas pessoas que olham e estão aqui, dizem assim, ontem vocês viram um monte, Paulo Freire falou a respeito da educação, Jaime Lerner, participaram disso perfeitamente, e um documentário sobre Curitiba que assisti, Uma Verdade Inconveniente, que foi relacionado àquele filme do Al Gore. Vocês têm que até ver, que é muito interessante. Mas o Jaime, todas as pessoas que trabalharam com ele, com o Jaime, todos os engenheiros, todas as pessoas que mudaram a cidade nesses últimos 30 e poucos anos, realmente veem maneiras diferentes de mudança e de fazer com que as pessoas participem. Quem? E Carlos Hemmler também. Você precisa acreditar nas pessoas e, na verdade, a empresa tem que ter atividades, fazer com que as pessoas se movam e que não fiquem só sentadinhas todo dia no mesmo lugar, que elas troquem de lugares. Um desses motivos de se misturar em diferentes categorias e coisas, chefe daquela sessão, onde que está o Raul mesmo? Ele não está aqui. É ruim, vou dar uma notificação. Se ele está fazendo o trabalho, tudo bem, mas é bom prestar atenção no que cada pessoa faz. Está falando a respeito de confiança.